A paz do Senhor. Já tem alguém conosco? Falem, por favor. Já temos 2 pessoas nos assistindo. Glória a Deus. Vamos começar. Aê, aleluia. Estou esperando as irmãs entrarem. Já temos 2 pessoas ali já conectadas, 3 agora. Minha amiga Cíntia, querida. A paz, irmã Denise. Vamos esperar mais algumas entrarem. Aleluia, glória a Deus. Estou feliz que a minha amiga Cíntia está aqui conosco. Temos 3 pessoas. Vou colocar um louvor para ir tocando, falando aos nossos corações, enquanto as irmãs estão chegando. Amém? A paz do Senhor, irmã Andréia. Amém. Nós temos aqui 4 pessoas já, 4 pessoas dispostas a ouvir de Deus. Oi, Patrícia, a paz. O som tá bom? Estão ouvindo? Sinalizem aí se está tudo bem. A paz, Luciana. A paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, porque Ele nos ama. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Amém, amém, irmã Denise. Sim. Que o Senhor se achegue a nós, se aproxime de nós, esteja sempre se agradando de nós. Que quando Ele olhar lá de cima do trono dele, Ele nos enxergue aqui, Ele nos veja. Que nós sejamos agradáveis a Ele.
mesmo com todas as nossas imperfeições, que Ele venha nos tratar, cuidar de nós, porque Ele nos ama. A paz, irmã Tânia, Rejane, querida. Boa noite, a paz, Neidimar, a paz, irmã Lúcia. A paz do Senhor a todas. Se a graça é um oceano, estamos afogando nesse amor, nessa graça, nesse cuidado do Senhor. Deus nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Nós não temos tempo a perder com coisas, com sentimentos que não provêm do Senhor, que não agradam o coração do nosso Deus, porque Ele nos dá o que nós mais precisamos, que é o amor dEle. Paz do Senhor, queridas, hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é Receba o amor de Deus. Essa mensagem eu não tinha ela preparada. Hoje, quando eu fui chamada para fazer essa live, eu fiquei pensando no que o Senhor queria que eu falasse. E há poucos instantes, assim, coisa de 1h30 atrás, 2 horas atrás, Ele trouxe para mim essa palavra sobre o amor, para receber o amor dEle. Então nós vamos começar com o que está em Isaías 57, no versículo 15, que diz o seguinte: Porque assim diz o elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Aleluia, glória a Deus. Então, nós temos andado de forma ocupada com as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Esse período tem sido um período difícil. Todos nós já vivemos de forma individual momentos difíceis, mas agora a gente tem vivenciado de uma forma coletiva momentos ruins algumas vezes nas nossas vidas e outras vezes na vida das pessoas com quem nós temos contato. Essas dificuldades, elas nos remetem há muitos relatos que a gente encontra na Bíblia, quando Deus, Ele se cansa, Ele se aborrece, Ele se ira com o comportamento do povo dEle, né? E a gente pode dizer com o comportamento da humanidade, com um comportamento que não agrada ao coração de Deus, um comportamento que vai contra a santidade de Deus, a legalidade
que tem sido dada pelo povo com relação a pecado, com relação a um comportamento que é nocivo à saúde, que é nocivo à convivência em sociedade, uma liberalidade muito grande que vai totalmente contra os princípios que o Senhor tem nos passado. E eu não estou falando de legalidade, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de situações que são fatos, como o aborto, como diversas outras situações que estão sendo discutidas. Então, Deus, nós olhamos a Bíblia, lemos a Bíblia e descobrimos na Bíblia que há um limite onde Deus coloca e diz: gente, aqui para, aqui o meu povo precisa se arrepender, aqui o meu povo precisa me buscar, aqui o meu povo precisa se voltar para mim. Deus, ele sempre diz que se houver uma busca sincera, um arrependimento, uma busca verdadeira por ele, que ele vai se fazer presente. Quando a gente lê a Bíblia e vê na Bíblia o resultado das coisas que não agradam a Deus se transformarem em situações que causam escravidão, que causam medo, que nos assustam, a gente também lê que Deus, ele nos coloca uma porta de escape. Ele diz: me busca com sinceridade, se arrepende, vem a mim, clama a mim, reconhece que eu sou o seu Deus. E ali ele nos dá a chave para que a situação mude. Nós, guerreiras, temos buscado ao Senhor e temos encontrado nele, nessa situação que temos vivido ao longo desse ano e também nos anos anteriores, nós temos encontrado conforto, nós temos encontrado provisão, nós temos visto as nossas necessidades serem atendidas por Deus. Mas nós temos uma necessidade de amor, não só nós, mas nós temos percebido, lidando com as pessoas, que as pessoas estão buscando por amor, amor, amor. E o amor que nossa alma precisa é o amor que está em Deus, é o amor que vem de Deus, não é um amor humano, é um amor sobrenatural. Sabe uma criança? Uma criança, ela precisa do amor da mãe. Ela sabe que tem o amor da mãe. Mas quando essa criança se vê assustada, se vê com medo, se vê doente, se vê machucada, decepcionada, frustrada, ela precisa daquele amor da mãe de uma forma diferente. Ela precisa do amor daquela mãe de uma forma sobrenatural. Ela precisa de mais do que aquela mãe tem dado e tem oferecido. Ela precisa do colo, ela precisa do abraço, ela precisa da palavra de conforto, ela precisa de algo diferente daquela mãe. E nós temos o amor do Pai, temos recebido esse amor, temos vivido esse amor, mas é chegado um tempo em que nós precisamos de um amor que vai além do amor que nós temos recebido, um amor sobrenatural, um amor real, um amor de quem tem certeza de que é amado. Porque o que eu tenho percebido é que há uma atmosfera de desespero que tem assolado não só as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, um encontro com Jesus, mas também há muitos do nosso meio, há muitos dos cristãos. Isso não significa que não se tenha amado a Deus, mas não é a ausência de Deus, não é a ausência do Espírito Santo, mas é um medo que está indo ao sobrenatural, um medo que tem sido maior do que a certeza desse amor que Deus sente por nós.
Eu vejo que, eu tenho observado que tem muitas pessoas preocupadas com o que estão perdendo ou com o que vão perder. Não estão como Davi, preocupadas em se ausentarem, né, a Deus, se retirar da presença dele, a Deus retirar a presença do Espírito Santo dele. Não, eu não vejo as pessoas preocupadas com isso. Eu tenho visto as pessoas preocupadas com a saúde, com a parte financeira, preocupadas em demasia. É claro que a gente se preocupa. Nós somos humanos e a gente não tem que ter vergonha da nossa humanidade. Deus nos fez humanos. Deus, Ele nos conhece. Ele conhece os nossos limites. Nós temos, sim, que estarmos atentos às nossas vidas e às coisas que acontecem conosco, porque Deus diz que nós temos que apresentar a Ele as nossas causas. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que dizer ao Senhor o que estamos sentindo, o que estamos precisando, o que está acontecendo. Nós temos que ter com Ele uma intimidade de pai e filho. Então é lógico que nós temos que pedir aos irmãos que intercedam por nós. É claro que nós temos que fazer tudo isso. E não é essa a questão. A questão é a ansiedade, a angústia, o medo sobrenatural que tem tomado o lugar do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele tem o controle sobre o que nós vamos comer, tem o controle sobre o que nós vamos vestir. Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Não é justo colocar tudo isso na frente do controle de Deus. Nós temos que entender que Ele nos ama. Ele nos ama. Nós precisamos buscar dentro de nós esse amor sobrenatural. Sair desse amor natural, desse amor que você encontra sua mãe todo dia em casa, faz a comida, arruma sua roupa. Não, é o amor que a gente pode contar. O amor que excede todo entendimento. O amor que, como a paz que excede todo entendimento, ele também excede todo entendimento. É um amor sobrenatural, um amor que nos inunda, um amor que nos toma por completo, um amor que nos traz a certeza de que Ele lutará por nós. Então, esse amor, quando nós temos a certeza desse amor, porque Deus, Ele nos ama, Ele sabe disso. Quando nós nos apoderamos desse amor, quando nós temos certeza desse amor, aí nós geramos o nosso milagre. O milagre, ele vem em meio ao caos. Não tem como um milagre vir numa situação em que você está totalmente confortável, não está esperando por nada. As coisas, você está sendo abençoado, 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 abençoado. Glória a Deus. Mas é em meio ao caos que acontece o sobrenatural de Deus. Mas é preciso que definitivamente nós voltemos a confiar no Senhor, a depositar nele as nossas angústias e as nossas aflições, como um filho pequeno deposita na mãe. O filho pequeno deposita na mãe toda a angústia dele, toda a aflição dele. Ele sabe, ele confia que o amor dessa mãe vai trazer para ele a resposta que ele está precisando naquele momento de desconforto. E nós precisamos buscar essa confiança no Senhor. Se há necessidade de pão, nós temos que nos lembrar que nem só de pão viverá um homem. Se há necessidade de saúde, se há necessidade na vida financeira, se há necessidade de segurança, nós temos que confiar que Deus proverá. Ainda que Ele não venha a prover no momento que a gente quer, que a gente precisa confiar que há um propósito naquilo, que há um tempo certo para aquilo, mas que Ele proverá. Mas Ele não vai prover o desconfiado. Ele não vai prover aquele que peca, idolatrando aquilo que não provém de Deus, que é a angústia, que é o medo, que é
o conflito, aquela coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo e que conduz o cristão a uma depressão, porque tudo tem um início e o início começa na falta de confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, e confiamos porque sabemos que Ele nos ama, e quem ama é fiel, quem ama não trai, quem ama trabalha em favor do amado. Quando nós confiamos em Deus, as nossas emoções, elas caminham alinhadas com esse amor. Nós não devemos nos conduzir pelas nossas emoções. Nós devemos ouvir as nossas emoções, consertar as nossas emoções e agir com aquilo que nós conhecemos na palavra. As nossas emoções, elas têm que estar alinhadas com o que a palavra nos diz, com o que Deus nos diz. Qualquer coisa das nossas emoções que não caminha de acordo com aquilo que Deus nos fala, com aquilo que Deus nos promete, que não caminha de acordo com o amor que Deus sente por nós temos que consertar, porque não provém de Deus. Deus, ele opera mediante a nossa fé, nós sabemos disso. A fé que nos preenche em tudo, não a fé que falamos ter. Porque nós falamos muito que temos fé, e temos, mas a nossa fé é ilimitada ou ela é limitada? A nossa fé, ela alcança todos os problemas da nossa vida ou só os problemas em que nós enxergamos solução? A nossa fé, ela é tão grande e tão profunda que ainda que a gente não veja absolutamente nenhuma forma de vencer, a gente crê que a vitória já é nossa. A nossa fé, ela é só de falar ou em meio ao caos, em meio ao impossível, a gente confia no Senhor. Gideão foi com 300 homens lutar porque ele confiou que o Senhor, que disse para ele ir, ia fazer alguma coisa a respeito. E o Senhor fez. O Senhor enganou os inimigos e Gideão recebeu a vitória. Porque é necessário que a gente confie, mas a gente não confia em quem a gente não respeita, em quem a gente não ama. Ou melhor, a gente não confia em quem a gente acha que não nos ama o suficiente para nos livrar de tudo. Então, há aí uma mudança na nossa emoção que a gente precisa trabalhar. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, que foi o que Jesus falou que nós deveríamos fazer. E segundo, confiar que Deus, Ele nos ama, que nós fomos separados, escolhidos, chamados para ser um povo exclusivo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu o domínio sobre todas as coisas da terra. É muito amor. E nós precisamos nos apoderar desse amor. A fé que nos faz olhar para a doença e falar, Deus, se for para curar, cura. Que faz nos olhar para a morte e diz, Senhor, se for para matar, mata. Se for para ressuscitar, ressuscita. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós estamos aqui por um propósito dele. Não é ele que está aqui por um propósito nosso. E nós temos que confiar que ele sabe o que está fazendo. Que ele tem um tempo certo para quem está vivo e para quem não está mais, porque chegou o tempo. Ele tem um propósito em por que deixou a pessoa adoecer. Ele tem um propósito para mostrar o poder dele em curar. Ele tem um propósito em tudo e a gente não está aqui para questionar o propósito de Deus. A gente está aqui para ter certeza de que Deus nos ama e que nós devemos amá-lo e confiar nele e trabalhar buscando qual é o nosso propósito aqui. Trabalhar em prol desse propósito, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Trabalhar
dentro daquilo que Ele nos deu. Ele nos deu essa família, vamos amar essa família, mas não vamos idolatrar essa família. É a Deus que nós idolatramos, é a Deus que nós adoramos. Deus, Ele cuida dos nossos, porque antes de serem nossos, são deles, porque Ele podia ter dado a minha família, os meus filhos, para qualquer outra pessoa, mas Ele deu para mim. E olha que prova de amor maravilhosa, Ele confiar em mim 2 dos seus amados. E eu não tenho como não confiar que Ele me ama, porque Ele me deu uma vida feliz, Ele me deu uma vida de paz, Ele me deu uma vida maravilhosa. Tem dificuldades, tem apertos, tem algumas vezes doença, tem algumas vezes mortes, como eu perdi a minha mãe há 3 meses atrás, tem muitas vezes necessidades financeiras, sim, mas Ele vem provendo, Ele vem cuidando, Ele vem consolando, Ele vem tratando, Ele nos ama. Nós não precisamos temer absolutamente nada, porque tudo está no controle dEle. Nós temos que nos colocar à disposição do Senhor, descobrir qual é a nossa carreira nesse propósito espiritual que Deus nos propôs, trabalhar nisso e deixar Ele cuidar das nossas vidas. É mais do que hora de nós tomarmos posse do poder que nos foi concedido. Não é mais tempo da gente ficar se distraindo com as coisas que estão acontecendo. É tempo de nós invocarmos a palavra de Deus, de nós pegarmos a nossa espada, de nós pegarmos o nosso escudo, colocarmos o nosso capacete, vestirmos a nossa sandália, colocarmos a nossa couraça, o nosso cinturão e irmos à luta. Não é tempo da gente desconfiar de Deus, nem do amor de Deus, nem do cuidado dele sobrenatural sobre as nossas vidas. Quem nos chamou, Ele é fiel para nos cuidar, para nos guardar, para nos abençoar, para nos prover. Ele é fiel, o amor dele é fiel. Em Deus você não encontra sombra de variação, em Deus você não encontra confusão, em Deus você não encontra o dito pelo não dito. E se Ele nos ama, e se nós que amamos os nossos filhos, como a palavra diz, ainda que uma mãe deixe de amamentar o seu filho, eu, o Senhor, né, cuidarei. Então, veja bem, se nós como mães entendemos a profundidade dessa palavra, porque como nós nos vemos deixando, abandonando um filho, imagina o tamanho do amor de Deus. E esse amor enorme tem que gerar em nós uma fé na mesma proporção, uma confiança do mesmo tamanho, na mesma proporção. É hora de nós pedirmos perdão a Deus. É hora de nós nos arrependermos da desconfiança que nós temos tido, de que Ele tem o controle de tudo, de que Ele vai resolver aquilo que você não consegue resolver, aquilo que eu não consigo resolver. É hora da gente pegar a nossa insegurança e lançar fora. É hora da gente pegar a nossa angústia e lançar fora. A insegurança, ela é muito real na pessoa que não se sente amada. É hora da gente ter um encontro de amor com Deus. Um amor sobrenatural. Um amor que excede todo o entendimento. Não é um amorzinho, não é um amor qualquer. É um amor que vai gerar em nós uma confiança, uma certeza que quando o problema se levantar antes da angústia, antes do medo, antes da desconfiança, nós vamos falar assim, Deus tem solução para isso. Vamos falar com altivez, com ousadia, com coragem. Deus está no controle disso. Eu não preciso me preocupar com isso, porque antes disso acontecer, o meu pai já tinha visto. Então, ele já tem uma solução para isso. Então, toda arma forjada contra mim, já foi descartada. Toda língua que se levantou para mim, contra mim,
já foi descartada. Porque eu tenho um Pai que me ama, que me ama. E se Ele me ama, Ele vai cuidar de mim. Em Salmos 145:14, diz que o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. É hora de nós buscarmos no Senhor essa palavra. É hora de pedirmos ao Senhor que nos levante, porque nós caímos. É hora de pedirmos ao Senhor que nos levante, porque nós estamos prostrados. Porque nós estamos olhando todas as circunstâncias, estamos olhando todas as impossibilidades e perdemos o foco do amor daquele que não está vendo nada disso, só está vendo que nos ama, que quer nos guardar, que quer nos proteger, que quer nos cuidar, mas que permite situações para nos ensinar, que permite provas para nos elevar em confiança, em fé, que nos permite que passemos pelo vale da sombra da morte, mas não sozinhos, que permite que os egípcios nos encurralem ali, na frente ali do Mar Vermelho, mas que vai abrir uma passagem para nós. É preciso entender que Deus, ele permite situações, mas ele tem a chave, ele tem o controle, ele sabe o que está fazendo. É tempo de nós olharmos primeiro para a palavra de Deus, e depois para o medo, e depois para a angústia. Primeiro, nós temos que pensar, nós temos que mudar a nossa mente, e quando a gente chegar na véspera de pagar uma conta, e a gente não tem dinheiro para pagar aquela conta, no lugar de falar, meu Deus, vão cortar minha luz, o que eu vou fazer, Senhor, que medo. Não, é hora de nós olharmos para aquilo e falarmos, amanhã vence essa conta, Senhor. Vai ser como o Senhor desejar, como o Senhor quiser. A minha vontade eu apresento a Ti, eu quero pagar. A minha necessidade eu apresento a Ti, eu preciso pagar. Mas se é para eu aprender algo nisso, me ensina. Eu estou aqui disposta a aprender, mas o controle é todo teu. Eu não tenho medo, eu não tenho ansiedade. Eu vou me deitar e eu vou me dormir, e eu vou dormir. E se eu acordar de madrugada, vai ser para te louvar, vai ser para te adorar, vai ser para engrandecer o teu santo nome e não para murmurar, porque eu sei que a minha vida está no teu controle. Em Salmos 4:3 diz, estejam certos disto, o Senhor separa o fiel para si, o Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Quando nós somos fiéis, e nós somos fiéis àquilo que a gente acredita, àquilo que a gente confia, àquilo que a gente ama, e àquilo que nós temos certeza que recebemos em troca, que é amor, que é lealdade, que é fidelidade. Então, quando nós somos fiéis, o Senhor nos separa para Ele. E quando nós clamamos a Ele, Ele responde. O problema que nós colocamos aí, que não é problema para Deus, é que o tempo dele é diferente do nosso. Mas nós precisamos também mudar essa nossa mentalidade. Não é o nosso tempo. Porque Ele tem as respostas que nós não temos, Ele enxerga o que nós não enxergamos, Ele sabe o que a gente não sabe. É o tempo dele. Mas esse tempo vai chegar. Diz ainda no versículo 4 de Salmos 4, não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Quando a gente lê, não pequem ao permitir que a ira os controle, nós podemos também tirar essa palavra ira e colocar a palavra medo, ansiedade, insegurança. Ou seja, não pequem ao permitir que a insegurança os controle. Não pequem ao permitir que o medo os controle. Não pequem ao permitir que a ansiedade os controle, que a desconfiança os controle. Não percam o seu tempo nisso. Não percam o controle da sua vida nisso. Não deixe que isso os controle. Deite e reflita sobre isso.
fica em silêncio sem murmurar e deixa o Senhor cuidar de tudo isso. É preciso resgatar esse tipo de amor. Um amor que gera uma total confiança. Como a de Maria, que em meio ao caos, a Maria ela estava noiva de José, uma vida toda acertadinha, uma vida toda bonitinha, ia casar, e de repente Deus vai lá e diz que ela vai ficar grávida, e a vida dela fica um caos, não é? Imagina, se fosse comigo, se fosse com você, ainda que nessa época e não naquela, como é que a gente explicaria uma gravidez sem homem, uma gravidez ainda virgem? Como a gente explicaria tudo isso? A vida deu uma virada ali, não é? Mas a Maria confiou no Senhor. Ela confiou, ela foi fazer o que Deus mandou ela fazer. Ela foi visitar Isabel, ela seguiu a vida dela, ela confiou no Senhor. Ela foi em paz visitar Isabel, não há relatos de que ela murmurou, de que ela ficou em conflito, de que ela teve medo de ir, de que ela teve medo dos pais, de que ela teve medo de José. Ela simplesmente confiou. E por que ela foi escolhida? Eu acredito que ela foi escolhida porque Deus encontrou nela a confiança necessária para essa missão. Deus encontrou nela uma certeza de que Ele a amava e de que não colocaria ela numa situação delicada, difícil de morte. E é esse amor sobrenatural que eu quero chamar hoje a atenção das irmãs. Amar a Deus nós amamos. Saber que Deus nos ama, nós sabemos. Ter fé, nós temos. Mas tudo parece que está limitado ao dia mau. Quando o dia mau chega, tudo isso fica um pouquinho de lado. Tudo isso fica um pouquinho separado, porque entra ansiedade, entra medo, entra angústia, e isso vai se sobrepondo a essa fé que nós tínhamos, a esse medo que nós tínhamos. Aí eu me lembro daquela passagem bíblica onde Jesus está no barco e Jesus vai dormir. E está todo mundo feliz e tranquilo no barco, porque Jesus está no barco. Mas aí começa a tempestade. Começa a tempestade e parece que eles esquecem que Jesus está no barco. E se desesperam. Né? E se desesperam. Então, nós temos a certeza que Jesus está no nosso barco. Enquanto Ele está indo em águas calmas, nós estamos amando, estamos ali confiando, estamos tendo fé que Jesus está no nosso barco. Mas quando a tempestade vem, Jesus saiu do nosso barco ou Jesus continua no nosso barco? Ele continua no nosso barco. Ele continua ali. Ele continua firme ali. Mesmo em meio ao caos, nós devemos amar a Deus e ter a certeza desse amor de Deus por nós. É preciso que nós venhamos a nos humilhar diante de Deus e falar que nós precisamos que Ele nos ensine sobre esse amor, dia após dia, para que nós venhamos a alcançar esse amor sobrenatural. Porque nós não sabemos muitas coisas, nós não temos a capacidade de muitas coisas, porque Deus Ele nos capacita em muitas coisas, mas em outras coisas nós ainda não recebemos essa capacidade. E nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos capacite. Precisamos pedir a Deus essa sabedoria, esse discernimento. Assim como nós temos que pedir para Ele aumentar a nossa fé, vamos também pedir para Ele aumentar a nossa visão do tamanho desse amor, para que nós possamos entender que o amor de Deus, Ele é tão grande, Ele é tão sobrenatural, que Ele faz tudo para nos proteger, faz tudo para cuidar de nós, porque Ele nos quer lá na eternidade com Ele. Ele nos quer aqui trabalhando em prol daquilo que Ele nos colocou aqui para fazer. Ele não nos quer aqui destruídos, mortos na sepultura.
não testemunham a favor de Deus. Cinzas não falam a respeito de Deus. É um povo alegre, realizado, confiante, que vive em paz, que tem certeza de que é amado, de que é cuidado, de que é tratado, que exalta o nome do Senhor, que coloca o nome do Senhor lá nas alturas. Então é tempo de nós nos voltarmos para Deus e buscarmos esse verdadeiro amor, porque um filho dentro de casa que não confia no amor de uma mãe é um filho inseguro, é um filho que se abala com tudo. Mas quando esse filho confia nesse amor dessa mãe, quando esse filho tem certeza de que é cuidado, de que é protegido, de que é amado, esse filho se desenvolve com segurança, se desenvolve com felicidade. E é isso que está faltando talvez em nós. Eu não falo de todas as pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas, eu não sei quantas, talvez já tenham alcançado isso. Mas a mensagem de hoje é essa: receba o amor de Deus, não o amor natural, mas um amor sobrenatural, o amor que deu o seu único filho para morrer por nós, um amor que nos dá uma paz que excede todo entendimento, um amor que tira de sobre nós um fardo pesado e coloca sobre nós um jugo suave, um fardo leve. Esse Deus, Ele nos ama. Esse Deus, Ele nos deu o direito de sermos filhos. Ele nos adotou e deu a nós os mesmos direitos de um filho. Isso é muito amor e nós não temos o direito de duvidarmos desse amor. Amém? Bom, nós terminamos aqui a nossa palavra, agora nós vamos orar. Eu vou colocar o louvor um pouquinho mais alto. Eu espero que essa palavra tenha ajudado a todas vocês como me ajudou. E que a gente venha a buscar, entender, conhecer, acreditar e confiar que há um amor enorme, um amor que provê tudo, um amor que nos alcança em tudo. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, glorioso Deus, Paizinho, louvado, adorado, engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Nessa noite, Pai, eu quero te agradecer por esse amor, quero te agradecer por esse cuidado, quero te agradecer por toda dedicação que o Senhor direciona as nossas vidas, Pai. Quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que eu duvidei que não era amada, que eu duvidei que o Senhor não chegaria a tempo, que eu duvidei que o Senhor não faria, Pai, que eu duvidei que eu não era amada o suficiente pelo Senhor. Me baseei, Pai, no amor dos homens, me baseei no amor das pessoas que já me traíram, me baseei no amor das pessoas que eu pensei que me amavam e não me amavam. Mas o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus, é o meu Deus, é o meu Pai. Então, Pai, eu clamo a Ti, que todos os dias o Senhor se revele mais e mais a mim nesse amor, que eu possa ver esse amor, tocar nesse amor, sentir esse amor sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, que eu venha a tocar nesse amor sobrenatural, que eu venha a ser inundada desse amor, que eu caminhe pelas ruas, Pai, me sentindo totalmente amada, Pai, totalmente querida, Pai, como está lá em Cantares, Pai, quando o noivo vai buscar a noiva, quando a noiva encontra com o noivo, Pai, todo aquele amor, todo aquele carinho, Pai, toda aquela troca, que eu venha a sentir isso dentro do meu coração, Pai, todo esse amor que o Senhor tem por mim, e que eu possa, Pai, em nome de Jesus, confiar no Senhor, na altura desse amor que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Abençoa cada uma das minhas irmãs, abençoa, Senhor, trazendo a vida delas aquilo que eu orei pela minha vida, Pai. Esse sentimento, esse amor sobrenatural, vivenciar, Pai, todos os dias esse amor, caminhar, sentindo esse amor chegando, esse amor tomando
posse, esse amor inundando, Pai, porque o Senhor nos ama. E se nós viermos a passar pelo vale, como o louvor está dizendo, nós acharemos sempre conforto em Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Obrigada a todas. Deus abençoe a todas. Louvado seja o nome do Senhor por eu fazer parte desse grupo abençoado. Eu gosto demais de fazer parte de tudo isso. Amém?